Olá, graça e paz, tudo bem? Eu estou super bem e eu estou aqui para compartilhar uma mensagem muito poderosa e edificante, cheia da vida de Deus, cheia da graça de Deus. E eu peço, por favor, me ajude colocando o seu like, o seu gosto e compartilhando. Esse é o meu pedido para ti. Então, nós hoje vamos compartilhar, na verdade, serão dias seguidos que vamos compartilhar, o livro, vamos compartilhar este livro, Imersão no Evangelho da Graça. Então, vamos compartilhar esse livro, Imersão no Evangelho da Graça. Então, serão dias cheios da vida de Deus mesmo, dias poderosos. Então, por favor, me acompanhe, curta esses vídeos, porque será uma bênção na sua vida. Então, hoje nós vamos compartilhar o primeiro capítulo. Vou tentar ser muito breve, muito curto mesmo, só para poder lançar vídeos curtos, a fim de ajudar também para que possam curtir, certo? Para que possam curtir. Então, nós vamos compartilhar o primeiro capítulo de hoje, que tem como tema: você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado. Então, vamos ver melhor o que é estar morto para o pecado. Então, é sabido claramente que a Bíblia está dividida em duas partes. Temos o Velho Testamento e temos também o Novo Testamento. No Velho Testamento havia um estilo de vida e no Novo Testamento tem um outro estilo de vida. No Velho Testamento, o estilo de vida era um estilo de vida baseado na lei dos mandamentos. O homem tinha que cumprir a lei para poder viver. O homem tinha que cumprir os mandamentos para poder receber a bênção de Deus, para poder receber a salvação da parte de Deus, para poder receber até a bênção. Mas hoje, no Novo Testamento, nós recebemos bênção, salvação, graça, misericórdia por cumprir os mandamentos. Pelo contrário, recebemos porque alguém cumpriu por nós. Percebe? Alguém cumpriu por nós. Então, Romanos, ele diz o seguinte. Tem Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que para quem trabalha, o salário não é favor, é uma dívida, ele deve receber porque ele trabalhou. Mas depois ele diz, mas para aquele que não trabalha, e mesmo assim crê no Deus que justifica o ímpio, o salário é imputado como justiça. O que significa é que os Velhos Testamentos eles trabalhavam para poder receber bênção, para receber salvação, mas hoje nós não trabalhamos, recebemos pela graça. Então, se o boss nos dá salário sem termos trabalhado, temos que concluir duas coisas: ou o boss não está bem da cabeça, ou alguém trabalhou por nós. E a Bíblia nos manda ficar com a segunda opção, ou seja, nós recebemos tudo da parte de Deus porque Jesus Cristo trabalhou por nós. Jesus cumpriu os mandamentos por nós. Hoje nós seremos abençoados porque Ele já cumpriu os mandamentos. Jesus Cristo fez tudo o que nós deveríamos e não conseguiríamos fazer. Jesus fez e hoje nós recebemos. Então, hoje o perdão dos pecados na graça, no Novo Testamento, é total. O que significa perdão total? Significa o seguinte, que os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram todos completamente perdoados. Amém? Você não será perdoado. Você não está sendo perdoado, não. Você já foi perdoado. Os pecados do passado, presente e do futuro. Porque Jesus morreu na cruz e quando Ele morreu na cruz, Ele liberou o perdão total para a sua vida. Alguns dizem, não, eu serei perdoado lá em frente depois de eu sacrificar. Não. O perdão não é de acordo com o teu sacrifício, é de acordo com o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, alguns ao ouvirem isso talvez vão questionar. Se os meus pecados do passado e do futuro foram perdoados, então isso significa o seguinte, que eu posso pecar de propósito agora, que eu posso viver agora debaixo do pecado. E a mesma pergunta foi feita ao apóstolo Paulo em Romanos, quando ele disse o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É aí lhe questionaram o seguinte, então, pecaremos para que a graça superabunde? E aí ele disse o seguinte, de modo nenhum. Como é que viveremos no pecado? Nós que para o pecado já morremos. Nós que para o pecado já morremos. Está em Romanos capítulo 6, vou ler para o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ele fala aqui, de modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, o que é morrer para o pecado? Morrer para o pecado significa o seguinte, é que eu até posso ser tentado, eu até posso cair no pecado, mas o pecado não será mais imputado na minha conta. O pecado não vai custar mais na minha conta. Percebe? Então não tem como até eu viver nesse pecado. Porque muitas vezes nós achamos o seguinte, não, eu não posso falar que os pecados todos foram perdoados, porque aí a pessoa peca do propósito. Não tem como. Quem nasceu de novo e ouve dizer que os seus pecados foram perdoados, não sai por aí pecando. Pelo contrário, vai viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida longe do pecado. Nós não precisamos falar para talvez um cão latir. Não faz sentido falar cão, começa a latir. Não, a natureza do cão já leva ele a latir. De tal maneira que ainda que a gente não queira que o cão comece a latir, ela já começa a latir. O que isso significa? É que eu não preciso talvez falar para quem nasceu de novo, eu falar o seguinte, faça isso, viva essa vida correta, viva essa vida íntegra. Não. Ele é nascido de novo, não é? Já há uma natureza dentro dela que lhe leva a viver uma vida íntegra e correta. Então, nós não podemos parar de pregar o perdão dos pecados temendo que pessoas vão pecar de propósito. Não vai acontecer isso. Porque quem é nascido de novo morreu para o pecado. O que significa morrer para o pecado? É que a pessoa não terá prazer do pecado. Ela sim até pode cometer o pecado, mas tarde ou cedo vai se libertar disso. Uma vez eu ouvi uma palavra que diz o seguinte, que quem nasceu de novo não vai aguentar ficar ressentido, ficar com raiva de alguém por muito tempo. Até pode ficar com raiva de alguém por um curto momento, mas tarde ou cedo vai liberar perdão. E se não libera perdão, nunca libera perdão, significa que não nasceu de novo. Porque não tem como receber o amor de Deus, receber o perdão dos pecados, permanecer indiferente como se nada tivesse acontecido. Ninguém passa pelo fogo, permanece do mesmo jeito. Ninguém passa pelas águas, continua do mesmo jeito. Sempre haverá uma alteração, sempre haverá algo notório que vai mostrar. Este passou pelo fogo, tem marcas de queimadura lá. Este passou pela água, está molhado. É o que acontece. Quem nasce de novo tem uma experiência com um Deus poderoso, com Jesus que morreu na cruz. Então, é impossível permanecer do mesmo jeito. Então, você precisa crer nisso. Há perdão total dos seus pecados. Você foi completamente perdoado. Você é completamente amado. Encha-se dessas verdades poderosas e você vencerá qualquer pecado. Muitas vezes nós achamos que, não fala só isso, tem que falar isso daqui, tem que falar aquilo lá, tem que falar isso outro aqui. Não, o apóstolo Paulo não é o que ele diz, amém? Não é o que ele diz. O apóstolo Paulo ele diz claramente que não tem como viver no pecado, nós que para o pecado já morremos. Percebe? Já morremos. Não, você está morto para o pecado. Você vive agora uma nova vida em Cristo. Amém? Fique em paz e nos vemos no próximo vídeo.